Eu me chamo Hugo Barcelos de Matos, sou estudante do curso de enfermagem na Universidade Federal de Viçosa e iniciarei a apresentação do trabalho intitulado Intervenções implementadas para o fortalecimento da adesão ao tratamento da tuberculose. Nesse slide, eu trago o sumário com o que iremos discutir no decorrer dessa apresentação. Introduzindo, a adesão ao tratamento é um processo colaborativo que se estabelece entre o indivíduo e tratamento e um profissional de saúde e pode ser conceituada como a conformidade em determinado regime terapêutico. A literatura científica evidencia que a adesão ao tratamento ela se constitui como um fator fundamental para a interrupção da cadeia de transmissão, sucesso no tratamento, controle e cura da tuberculose. Em contrapartida, a não conformidade ela aumenta os custos, os riscos de óbitos, falha terapêutica e resistência microbiana. O objetivo do trabalho é, portanto, identificar as estratégias adotadas para melhorar a adesão terapêutica em caso de tuberculose pulmonar sensível ao esquema medicamentoso básico. Para isso, nosso método realizou-se uma revisão sistemática de literatura em fevereiro de 2023, cujo protocolo ele foi construído com base nas recomendações PRISMA e registrado na plataforma Próspero. Esse estudo ele não requeria uma aprovação ética e ele constitui um projeto maior intitulado Abandono de Tratamento da Tuberculose, Estudo Multinível e Revisão sobre Estratégias de Controle, financiado pela FAPEMIC. A extração dos dados ocorreu utilizando-se a seguinte estratégia de busca nas bases de dados Medline, Lilac, Cielo e Web of Science. A seleção dos artigos ocorreu através do software START 3.0.3 Beta, por meio de 2 revisores independentes que realizaram a seleção desses artigos em 3 etapas, inicialmente excluindo-se os duplicados, em seguida realizando a leitura dos títulos e resumos e, por fim, realizando-se a leitura na íntegra dos artigos. Todas as discordâncias dos revisores foram resolvidas por consenso. Destaca-se ainda que a segunda e terceira etapa foi alicerçada nos critérios, sendo estabelecidos como critérios de inclusão artigos originais do tipo intervenção com grupo controle, publicado nos últimos 20 anos, em espanhol, inglês ou português, sobre estratégias implementadas para melhorar a adesão ao tratamento da tuberculose pulmonar sensível aos medicamentos. Como critério de exclusão, estabeleceu-se estudos pilotos com utilização de dados secundários que apresentassem apenas a série temporal, incluindo participantes menores de 18 anos com diagnóstico de tuberculose extrapulmonar ou droga resistente. Após incluídos na nossa revisão, os artigos foram avaliados quanto à qualidade através das ferramentas de avaliações críticas do Joanna Briggs Institute para estudos quase experimentais e ensaios clínicos randomizados, que foram os estudos incluídos nessa revisão. Essa avaliação da qualidade ela também foi realizada por 2 revisores de forma independente e todas as discordâncias também resolvidas por consenso. Como resultados, na figura 2, apresenta o fluxograma de seleção desses artigos, onde inicialmente 1.566 artigos foram extraídos das 4 bases de dados. Na primeira etapa, 202 artigos duplicados foram removidos. Em seguida, 1.364 artigos tiveram seus títulos e resumos lidos, e 1.326 artigos foram excluídos nessa etapa com base nos critérios de inclusão e exclusão. Em seguida, 38 artigos foram lidos na íntegra, sendo que 27 artigos, por não atenderem a esses critérios, foram excluídos e apenas 11 artigos foram incluídos na nossa revisão. Como panorama geral, a maioria dos estudos apresentou desenho metodológico do tipo ensaio clínico randomizado, com exceção de 2 estudos quase experimentais. As coletas de dados foram realizadas em Camarões, China, Estados Unidos da América, Etiópia, Índia, Indonésia, Peru e Timor-Leste, no período de 2005 a 2021. A somatória da amostra de todos os estudos totalizou 6.236 indivíduos, sendo o maior constituído por 4.173 e o menor por 60 participantes. Esses estudos foram publicados entre 2009 e 2022, e quanto à qualidade, 4 apresentaram alta, 6 moderada e 1 baixa qualidade metodológica. Após incluídos na revisão sistemática, as intervenções foram categorizadas em 4 grupos. A primeira, fomento, com oferta de incentivos materiais, lembretes, com mensagens de texto, ligações de áudio ou vídeo, com o objetivo de motivar e lembrar a administração dos medicamentos, psicológicas, que ofereciam suporte psicológico, e através de dispositivos ou sistemas que eram próprios para armazenamento, lembrete, dispensação ou registro da administração das medicações. Nesse quadro, os estudos que estão destacados em vermelho tiveram como resultado a melhora significativa na adesão ao tratamento da doença. Discussão. O tratamento diretamente observado ele é preconizado pela Organização Mundial da Saúde desde 1993. E a literatura ela diverge um pouco em relação à eficácia do TDO em comparação com a autoadministração dos medicamentos. E aí é importante destacar que essa divergência ela pode estar associada a diferentes estudos incluídos em cada uma dessas revisões. Na revisão de Aripana, que associou o TDO a melhores resultados em comparação com a autoadministração, ele inclui, além de estudos de intervenção, estudos de coorte, enquanto nas revisões Cochrane, onde não foi encontrada essa evidência, inclui apenas os estudos de intervenção. As limitações apontadas pela literatura em relação ao TDO são os custos diretos e indiretos gerados pela estratégia.
Quanto à intervenção de fomento, implementada por Martins, Morris e Kelly, a oferta de alimentos não apresentou resultado significativo no aumento da adesão. Em contrapartida, uma revisão realizada por esses autores e publicada em 2014 evidenciou que, via de regra, a assistência alimentar melhorou os resultados no tratamento da doença. Essa discrepância pode estar associada, em relação ao estudo incluído nessa revisão, à não definição dessa adesão, o que seria essa adesão, a uma alta adesão observada antes do conflito civil que ocorreu durante a realização desse estudo, uma rigidez no horário da oferta dos alimentos durante a fase intensiva do tratamento e o menor recurso financeiro empregado durante a fase de manutenção do tratamento. Em contrapartida, os estudos incluídos na revisão desses autores, e publicado em 2014, foram majoritariamente estudos de políticas públicas com intervenções variadas e uma pluralidade de cenários e participantes. As intervenções baseadas em lembretes elas foram implementadas por um braço isolado da pesquisa de Liu et al., pelos estudos de Fang et al., De Jiang et al. E Santra et al., sendo que apenas os estudos de Fang e Santra encontraram como resultado a melhora significativa na adesão ao tratamento da doença. E aí é importante destacar que essa divergência pode estar associada aos diferentes desenhos metodológicos desses estudos, à forma de implementação dos lembretes, à mensuração da adesão, à duração dessas intervenções, a discrepâncias na linha de base e às diversas abordagens do tratamento diretamente observado. Apesar desses estudos, os de Fang e Santra, terem encontrado como resultado a melhora significativa na adesão, é importante destacar que, respectivamente, não explicitam a quantidade de doses perdidas e o valor P no nível de grupos. Portanto, os nossos achados estão em consonância com os resultados de duas revisões realizadas por esses autores, publicadas em 2013 e 2022, respectivamente, que destacaram a baixa qualidade das evidências atuais e a necessidade de cautela na implementação de intervenções isoladas baseadas em lembretes para melhorar a adesão ao tratamento da tuberculose. As intervenções psicológicas elas foram implementadas por Praset et al. E Parwati et al. E tinham como base o modelo de crenças de saúde. Apesar de ambas as intervenções terem encontrado como resultado a melhora significativa na adesão ao tratamento da doença, as limitações do primeiro estudo, que utilizou hipnose, destaca-se que o TDO foi realizado por indivíduo leigo, com mensuração nas visitas apenas ao final do segundo e sexto mês, não evidenciou a forma de mensuração dessa adesão e não apresentou os resultados referentes ao quarto e sexto mês. Além disso, esse estudo com hipnose, ele apresentou uma baixa qualidade e o segundo estudo, que utilizou ligações de áudio ou vídeo para aconselhamento, não esmiuçou o tratamento diretamente observado. Portanto, essas limitações elas podem ter superestimado esses resultados. E os nossos achados estão em consonância com a revisão realizada por esses autores, publicada em 2014, que destacou a ausência de robustez nas evidências atuais para subsidiar a utilização do modelo de crença em saúde enquanto estratégia para melhorar a adesão ao tratamento de diversas doenças. As intervenções por dispositivos ou sistemas elas foram realizadas por dois braços do estudo de Liu et al. E pelos estudos de Brown et al., Acosta et al., Meniwazewal et al. E Sarr et al., sendo que apenas os estudos de Liu et al., Brown et al. E Sarr et al. Tiveram como resultado a melhora significativa na adesão ao tratamento da doença. Essa divergência, novamente, pode estar associada à discrepância na linha de base, o desenho metodológico de cada estudo, o tipo de intervenção implementada, a forma de execução desses lembretes, o tempo de duração dessas intervenções e a seleção e alocação dos participantes no estudo. Os estudos que encontraram como resultado a melhora na adesão ao tratamento estão em consonância com a revisão com meta-análise conduzida por Alipana et al. E publicada em 2018, onde os dispositivos de embalagem eletrônica de medicamentos associados com lembretes telefônicos melhoraram a adesão ao tratamento da doença. Por fim, em todos os estudos incluídos nessa revisão, observou-se uma alta adesão nos grupos de controle e intervenção, o que pode estar associado a uma alta eficácia da estratégia do tratamento diretamente observado, que está em consonância com diversos estudos e recomendações de entidades nacionais e internacionais. Concluindo, as estratégias identificadas foram suporte nutricional, lembretes, intervenções psicológicas e dispositivos ou sistemas eletrônicos. Observou-se uma heterogeneidade nos resultados encontrados, o que possivelmente se associa a divergências e falhas metodológicas dos estudos, ou até mesmo a utilização do tratamento diretamente observado como controle dessas intervenções. Ademais, considerando a multifatorialidade da adesão terapêutica, intervenções setoriais elas não são capazes de contemplar todas as determinações desse processo de adesão. Como limitações do nosso estudo, destaco a restrição do idioma e a restrição das bases de dados, bem como a exclusão de estudos que dissertassem sobre tuberculose, droga resistente e extrapulmonar. Por isso, destacamos a necessidade de novos estudos, sobretudo com caráter intersetorial, que contemple todas essas determinações do processo de adesão terapêutica e que tenha como foco as subjetividades de cada indivíduo frente ao processo de adoecimento. Essas são as referências.
Obrigado e encerro, me coloco à disposição.